A oportunidade que eu enxergo é o ganho em volume. E o ganho em volume tá nas estruturas do IFX, onde você consolida e intermedia. Ela só é um consolidado de operações iguais de menores valores. Duas palavras que eu gosto de para exemplificar isso é consolidação e intermediação. Você tem um case de um unicórnio brasileiro, que a gente tem pouquíssimos, né? Que ela não era nada regulada, era um prestador IFX, uma facilitadora de pagamentos que é o Ebanks. E eles conseguiram expandir isso, e hoje eles já são dos principais facilitadores de pagamento, inclusive na África do Sul. Pela primeira vez eu ouvi oficialmente o Banco Central dizer assim, olha, estamos prevendo rever a norma. Tá. Então, pela primeira vez ele cita isso 28 de junho de 2024. A gente viu ali nos últimos 3 anos um avanço do investimento do exterior fortíssimo e imagina que havia uma dificuldade dessas operações elas serem individualizadas. Então, é uma facilidade enorme, né? Hoje você vai no Paraguai, você paga com Pix. Então, assim, já tem alguma exploração e ela pode ser o grande modelo de start depois. Então, pode estar para nascer aí um próximo unicórnio. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um novo SOS Bacen. Eu sou a Mari. Eu sou a Loise. E a gente tá aqui hoje para falar com vocês um tema muito legal e muito quente, né? Que agora tá todo mundo falando. A gente vai falar sobre o que hoje? Sobre câmbio. IFX. IFX. Nossa Senhora. Não, e a gente convidou o especialista no tema, né? A gente fez um câmbio aqui. Alô, câmbio! Alô, câmbio! E vem o nosso querido, amado Evandro. O Evandro, ele tá há mais de 18 anos, gente, no mercado financeiro. Então, ele pode dar pra gente muito, muito histórico. E, especificamente em câmbio, mais de 16 anos. Então, gente, aqui a gente vai ter papo até 2026. Mentira. Câmbio. Alô, câmbio! Evandro, seja... QAP. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Bem-vindo, obrigada! Eu tô muito feliz com o convite de vocês, porque eu sou fã do SOS Bacen. Tá aqui do Quem outro tem lado. amigo tem tudo! Eu assisti todos. Eu assisto todos os obrigada. episódios, um a um. Acho que foi o primeiro material, inclusive, que eu conheci da casa e agora de vocês. Então, tá aqui do outro lado, pra mim, é um prazer enorme. Que legal. pelo E a gente convite. aprende muito com você também no Câmbio Desligo. É muito bom. Obrigado. E com todos os materiais. Acho que aqui, gente, pra quem não segue o Evandro, vale muito a pena. O Evandro fala muito sobre câmbio, sobre outros temas como Pix, né? Tem também Open Finance, tem muita coisa legal que o Evandro posta. Sempre tudo de ótima qualidade. Fica aqui a dica. Já coloca aqui o nosso o LinkedIn. Exato. E aproveitando, já também segue a gente lá no nosso canal. Bota o sininho. Tririririm. Bora. Exato. Não, gente, ele é super atualizado. Tudo que sai, ele já vai lá. Inclusive, o Mayday surgiu com uma ideia do Evandro, né? A gente pensando no Evandro, a gente falou, vamos criar um Mayday, porque ele é super atualizado. Saiu alguma coisa nova, o Evandro já vai lá. Então, sigam ele também, que vocês não vão se arrepender. É muito bom. Não, então, vamos falar sobre FX, né? Esse negócio também, sopa de letrinhas, que a gente já tinha falado aqui em alguns momentos, mas super alto, né? Por alto nível. A gente falou no primeiro episódio, na primeira temporada, aliás, a gente falou com o Jean sobre os prestadores de serviço de FX e quanta coisa mudou desde então, exato. né? A gente então, acho que é muito legal a gente trazer essa atualização, né? O que tá, como é que funciona, como é que tá essa história de câmbio de FX hoje? Eu acho que a gente pode começar, inclusive, falando o que é FX, né? O que exatamente, Evandro? Resume pra gente de uma forma simples, fácil, rápida. Mentira. O que é FX? Rápido, aí você tá me podando. É interessante falar que essa modalidade, ela facilita pagamentos. Inclusive, era o nome anterior que se tinha, né? Então, não é novo no mercado de câmbio, não é uma modalidade criada a partir do marco cambial, né? Pelo contrário, né? Ele inicia-se lá ainda na RMCCI.
E a RMCCI data de 2005, né? Inclusive, vocês falaram dos materiais. A gente produziu, eu e meus amigos ali, os 3 mosqueteiros ali, né? Aproveitar para mandar um abraço pro Melfi, pro Tassim. E a gente tem produzido esses materiais juntos. E uma das coisas que a gente faz é buscar o histórico regulatório, né? Então, a gente foi abrindo ali minuciosamente, estudando. A IA só ajudou, não foi ela que ela, né? Ela dá umas falhadinhas ali, umas alucinações. Então, não, foi um estudo acurado que nós fizemos. E ele data da RMCCI, então lá em 2013 a gente tem a primeira aparição das facilitadoras de pagamento. Focado primeiro nos mercados de cartão de crédito internacional. É óbvio que tinha um câmbio ali atrás. Então, era um câmbio muito específico. Depois, empresas não reguladas começaram a ver outras oportunidades de gerar pagamentos e facilitar os pagamentos internacionais, né? Então, depois, na 3691, circular 3691, que depois rege o câmbio, ela já vinha também com código de classificação chamadas as facilitadoras de pagamento internacional. Então, modalidade nova não é. E agora, respondendo mais objetivamente você falei, não dá para ser rápido... Ela só é um consolidado de operações iguais de menores valores. Então, o que acontece? Uma pessoa que está comprando da Shein de menor valor, ela muitas vezes nem sabe o que é uma operação de câmbio. Ela está comprando, imagina ela ter que fazer um cadastro numa instituição autorizada a operar no mercado de câmbio, uma cotação para fazer uma compra de $30. Não faz sentido. Então, quando ela não vai utilizar o cartão, o que acontece? Essa operação ela é consolidada em várias menores, que vão todas para a Shein, vão todas para, sei lá, qual for, né? Os streamings, acho que são um caso muito emblemático, né? Acho que o Spotify é o grande, que as pessoas sabem que elas estão pagando. Ela não está pagando o Spotify, ela está pagando uma empresa brasileira. Quem é essa? É um prestador IFX, que então consolida o pagamento de centenas de milhares de assinantes do Spotify e ele fecha um câmbio. E daí, então, ele fecha um câmbio de um valor daí relevante, de um valor mais alto e paga o Spotify lá. Então, ele é duas palavras que eu gosto de, para exemplificar isso, é consolidação e intermediação. Tem um intermediário e são várias operações juntas. Essa é a mágica do IFX. Muito bom. É a ideia mesmo de um facilitador, né? Mas aí acho que o nome ficou, né? O facilitador de pagamento internacional, talvez de alguma questão. Então aí foi para os prestadores de serviços de FX, né? Prestadores e acho que deu essa bugada. Será que é uma coisa nova? Exatamente. Será que é uma nova figura nessa trilha, né, de pagamento internacional? Mas na realidade não. É só um novo nome. É só um novo nome. Uma figura que já existia para conseguir aglutinar os pagamentos, né? Os usuários e remeter ali para os merchants, né? E só um comentário, Mari. Até o nome não é novo. Porque o nome, ele veio com a circular 137. Tá. A 137 data 2018, se eu não me engano. Assim, Entendi. nem ela veio com o marco cambial, né? Que então data ali 2022, janeiro de 2022, a resolução BCB 277. Então, não é também novo nem o termo, né? O EFX, IFX, né? Então, assim, o conceito facilitador antigo, o termo de 2018, e agora a gente só teve a repaginação dele, ele foi melhor organizado com a 277, dando mais visibilidade. Então, acho que derrubar os mitos é importante, né? Nesse momento que a gente tá. Super Você sabe que claro. só de lembrar da 277 me dá, porque ela saiu no final do ano, né? Acho que deve ter sido uma loucura pra você também. Só de 277 já me dá assim, tá chegando no final do ano, será que a gente vai ter alguma coisa? Não, se prepare. Vai ser uma Ah, enxurrada de meidês aí, gente. Agora tem, né? Ativos virtuais, a gente tá esperando. Mercado de câmbio tá esperando o BAS. Tem BAS que vai influenciar o mercado de câmbio. Tem também a do interbancário, que pro mercado de câmbio foi muito caro. Já foi uma consulta encerrada, enfim. Tem muita novidade por aí. Vai ser um Natal Férias para animado. estudos. Exatamente. Lá, vem aí a Black Friday, só que é de regulação. Regulação. Ih, muito bom. E aí, é só
complementando então, Evandro, quem pode ser o FX? Né? Então tem toda essa parte de intermediação e etc. Quais são as instituições? Precisa ter autorização para ser FX? E quem pode ser, né? Eu posso ser, pessoal? Mentira. Olha que dá dinheiro, Daí, hein? né? Então. Eu gosto de contar um case que você não vê no mercado de câmbio. Raras exceções, grandes players ficaram milionários com o mercado de câmbio. Interessante isso. Você tem um case de um unicórnio brasileiro, que a gente tem pouquíssimos, né? Falando unicórnio, uma empresa que vale pelo menos $1 bilhão, que ela não era nada regulada, era um prestador IFX, uma facilitadora de pagamentos, que é o Ebanks. Então você vê o tamanho dessa mágica, e hoje ele transforma e revoluciona com o que ele aprendeu no nosso regulado sistema, que é complexo, mas é evoluído. Acho que é importante falar isso, né? A gente vive uma complexidade aqui, mas que tem muita tecnologia e que é avançado, inclusive, em termos de regulação, comparando com o mundo. E eles conseguiram expandir isso. E hoje, eles já são dos principais facilitadores de pagamento, inclusive na África do Sul, em outros países, com o case que eles trouxeram daqui. Eu vi agora, semana passada mesmo no LinkedIn, uma outra empresa brasileira dizendo, olha, nós disruptamos o cenário colombiano, porque nós somos o principal contribuidor com a consulta pública do desenvolvimento do Pix, né, o seu semelhante colombiano. E são quem? Facilitadoras de pagamento. Que até então, Luiz, não tinham obrigação. Então você tem na resolução 277 que está vigente hoje, dizendo que os autorizados a operar no mercado de câmbio, eles também podem. E aí até faço uma observação, né? Eu falo que vocês me chamaram de especialista, eu falo, de especialista eu não tenho nada, eu sou curioso e perguntão. Parte do meu dia é fazendo bench com quem tá fazendo. E acho que a gente aprende perguntando. Então, assim, eu sou o perguntão do negócio, né? Poucos autorizados são também FX. Eles não aproveitam a oportunidade que têm. Daí depois você tinha as instituições de pagamento que, independente de estarem autorizadas a operar no mercado de câmbio, também podiam, e elas nadaram de braçada nesse mercado. Então, você tinha um outro ente regulado, primeiro os autorizados em câmbio, depois os autorizados pelo Bacen, mas não autorizados no mercado de câmbio, e a 277 coloca outros CNPJs. Então é amplo pra caramba. Tinha até uma discussão que, daí tem legal opinions diferentes, que era inclusive se entidades estrangeiras poderiam oferecer o serviço de IFX, né? E daí uma das bases era, a entidade estrangeira já opera aqui, ela tem um CNPJ, ainda que não operacional, e a 277 dizia apenas outros CNPJs. Não dizia se operacional ou não, né? Então, eu já ouvi posições estão dizendo não, deveria ser uma entidade operacional brasileira, isso já é meio claro quando se diz sobre os mercados regulados, ainda o ente não regulado, mas tem que ser uma operacional, assim como não, é CNPJ, é CNPJ. Então, até nisso tem uma confusão. Mas olha que interessante, qualquer empresa. Essa empresa que eu citei, $1 bilhão, ela vale sem nada de regulado e facilitando com tecnologia. Porque daí você imagina, quando você vai fazer intermediação, mas essa consolidação que eu comentei, é a tecnologia que manda. Então é mais uma questão tecnológica e poder de tecnologia do que em si a questão regulatória. Então qualquer empresa podia. Até porque não é... O câmbio mesmo, quem faz é uma entidade financeira por trás, né? Então tem que ter uma parceria com um banco para fazer a operação de câmbio mesmo. E essa é uma facilitadora dentro dessa intermediação. Ah, que coisa... E aí, gente? Então, sejam FX. Vale a pena, vale a pena. Aumenta aí o potencial da empresa. Exato. Mas agora trazendo para consulta pública, se a gente puder falar um pouco dela, talvez tenhamos mudanças nesses cenários, né? Acho que tem algumas dúvidas no ar. Acho que se você puder comentar um pouquinho sobre a consulta. Falando em consulta, falando em BAS. Quase não é assunto do SOS Bacen, né? Eu, como espectador assíduo, quase não é, né? Consulta pública. Acho que se fizesse as palavras-chave, consulta pública deve ser uma das principais. E BAS, ultimamente. Com certeza, com certeza. É interessante que, assim,
Primeiro que já tinha uma previsão, né, naquela agenda regulatória que o Bacen apresenta, quando o Gilneu assumiu a diretoria ali de regulação, ele estava na agenda dele, câmbio, tinha alguns assuntos e estava previsto, né? Também estava previsto por uma fatídica reunião que houve 28 de junho de 2024. Essa reunião mudou o mercado. Tá. Só que ela também tinha uma questão de contexto totalmente outro até do da fraude. E ali, pela primeira vez, o Banco Central daí chamou os escritórios de advocacia, chamou as associações, os entes regulados, para falar, apresentar alguns pontos de preocupação deles a respeito da modalidade. Só que qual que era o contexto ali? Eu acho que é importante falar isso. O contexto naquela reunião eram as bets, que até então não tinha regulação. Tá. E 90 não, aliás. Como não tinha regulação aqui, 100% delas eram estrangeiras, Tá. operando como, então? Isso Sempre aí. essa modalidade, o IFX. Tá bom. Então, o IFX, houve mesmo uma ascensão, e daí já nessa reunião, pela primeira vez, eu ouvi oficialmente o Banco Central dizer assim, olha, estamos prevendo rever a norma. Tá. Então, pela primeira vez ele cita isso 28 de junho de 2024. Só que no contexto das bets, tanto que você pega a apresentação, que depois eles compartilham, né? Eles compartilharam, já nessa apresentação haviam preocupações que era muito do contexto do mercado bet. Que era então de conta bolsão, que daí é ela que também traz... Aliás, muito do contexto do que mudou de 24 para cá tinha uma finalidade, que eram as bets. É importante a gente dizer, né? Só que daí agora, a consulta pública, quando nasce, ela nasce em outro contexto, que daí também a segurança cibernética, os ataques. Então, entre eles decidirem que haveria uma mudança e a mudança, houveram muitos outros assuntos. Rolou outras coisas aí. Rolaram muitas outras coisas. Tanto que, acho que se eu pudesse falar sobre um grande impacto, é o de tirar o não regulado. Né? Então, na minuta da consulta pública 124, a gente tem essa previsibilidade. Tem algumas outras mudanças importantes, relevantes, mas eu acho que a mais impactante é essa. Nessa reunião mesmo, a gente trouxe isso lá no material que a gente comentou, a gente traz um dado e esse dado só quem consegue enxergar é o Banco Central, como é uma entidade não regulada, não adianta você pegar KNAI para entender quem é facilitador de pagamento, até porque não tem um KNAI específico. Então, eles colocaram lá porque daí eles tinham os dados de CNPJs, que fechavam operações de câmbio em instituições autorizadas a operar naquelas códigos de classificação. Então, eles trouxeram, tem 249 prestadores IFX no Brasil. Nossa, Olha, quantos? Quantos? Então, você fala assim, então nem todo mundo é IP, então você tem muitos não regulados. Isso a gente não dá para saber quantos regulados e quantos não regulados. Não tem como, o último último dado é esse que a gente tem de 28 de junho de 24. Alguns devem ter sumido porque, assim, é fato. Eu atendi o mercado, né? Então, usando um termo muito do momento, eu falo de um lugar de fala, né? Eu atendi o mercado, eu convivo com o mercado. Muitos foram criados para atender bet. Sim. Tá dando tanto dinheiro, então talvez eles nem estejam mais ativos. Sim. Mas é verdade que ainda existem muitos não regulados, que agora do nada eles teriam que passar. Tudo bem que a minuta está prevendo um tempo de adaptação, assim como foram com as IPs lá no passado, mas ainda assim eu acredito que é um impacto. Eu fico imaginando se esse cenário tivesse lá em 2017, a gente, né, daí aqui a minha crítica, a gente estaria matando um unicórnio brasileiro. Imagina que se ele não pudesse, talvez a gente pode matar um novo que está trazendo uma inovação para o mercado. Né? Então, tirando aqui a fala de contexto, e também eu acho que o regulador, nada do que a gente tem visto fazer, não vem de uma loucura, um conservadorismo do nada, enlouquecedor, mas eu acho que é um lembrete que eu gosto de fazer, né? Do quanto foi relevante, o quanto primeiro nasceu o negócio
E depois eles foram regulando. Eu acho que esse modelo é muito lindo. Agora, você impedir que esses novos venham, a inovação, infelizmente, no nosso país, ela não nasce financiada. Sim. Ela nasce de um empreendedor maluco que resolve, tira. Depois ele fica milionário, a discussão aqui não é essa, tudo bem. Mas nasce com ele se matando, saindo do CLT, porque ele encontrou a dor. Sim. Agora, como que ele vai pedir uma autorização, colocar lá capital mínimo? Ele não Prévio nasce. ainda, né? Prévio. Enfim, então, eu acho que se eu pudesse fazer uma crítica, um pedido, né? Eu tô atuando ali na consulta pública com as associações, tanto com a Abracan quanto com a Betoken, e colocando lá, né? E eu vou fazer uma pessoal também. Falei, não, essa eu vou fazer uma no CPF. Por favor, quanto mais tiver, que assistido de todas as formas que já foi fechado o problema, que a gente possa, então, manter essa porta aberta para o não regulado. Que engraçado. A gente tem realmente falado muito isso aqui no SOS. A gente falou também com o fulano, esse binômio, né? Segurança versus inovação. E aí a gente tem agora um Banco Central muito preocupado, né? Diante de todos os últimos fatos. Acho que você bem trouxe. Acho que nasceu muito ali com a... Cresceu, sempre teve, lógico, preocupação com segurança, mas as BETs trouxeram esse anseio do Banco Central de vai vir um volume muito alto, né? Então, essas instituições autorizadas que passaram a atender BET a partir desde esse ano. E aí, agora, a gente tem todas as questões de segurança que desde julho estão vindo. E aí, você tem todos os intermediários na mira do Banco Central para serem regulados. Acho que é uma... né? Ele está em todas as frentes da regulação, né? Todos os tipos de player para conseguir tentar agora diminuir o número de fraudes. De impacto. Mas ele acaba... né? A gente acaba tendo um problema de inovação. Tem que ter uma razoabilidade, né? Eu acho que também entender o impacto, né? Não ser regulado, qual o impacto disso, né? Eu acho que a gente tem... Qual o risco, né? Qual o risco sistêmico que tá se... colocando. Porque a gente já teve algum problema de fraude significativa com algum FX, algum prestador algum de exemplo? Nossa, excelente pergunta, né? Eu comecei a ter as minhas dificuldades com o mercado de bet do que eu vi mesmo. Então, nessa reunião do dia 28 de junho de 2024, foram 3 departamentos lá do Banco Central. Então, foi o DEREG, o DECOM e o DEORF. Na fala do DECOM, então, para quem não conhece, é o departamento que faz a fiscalização e o monitoramento. Eles trouxeram sobre evidência de listas de CPF. Eles trouxeram algumas evidências de conta laranja. Então, chegavam vários. O IFX, quando chegava... Existe um relatório que é entregue para a instituição autorizada a operar no mercado de câmbio, né? Que a gente chama de ACAN 220. E daí ele... Então, assim... O Evandro pagou, nós 3 pagamos o nosso Spotify, ele vai fechar um câmbio só, mas ele entrega um relatório com o nosso CPF, que aquele 1 milhão é composto de 50 do Evandro, né? E o tanto de cada um. E ele colocou que vinham com muitos dados de mortos, CPFs inativos. Ou seja, estava havendo uma lavagem de dinheiro. Então, qual era a origem daquele dinheiro se não conseguia comprovar? E aí, mas ele colocava a responsabilidade na instituição de câmbio. Não, mas de certa forma, que era porque autorizada. A responsabilidade era do IFX, mas ele falava, olha, você que é o regulado, você é que monitora ele para mim. Ele não tem regulação. Do correspondente bancário. Do correspondente, exato. Do credenciador com subcredenciador, a gente tem muito Aliás, disso. isso abre até uma pergunta interessantíssima, sabe, Mari? O mercado de câmbio tem medo da modalidade do FX. Olha aqui. Também nessa reunião, outro dado que eles trouxeram é que hoje, né, no dia que nós estamos, existem 171 instituições autorizadas a operar no mercado de câmbio. 39 delas só atendiam a modalidade, tinham fechado em 2024 um câmbio no código de classificação do IFX. Nossa, é muito pouco. E quando você ia perguntar isso, pesquisas da Abracan, e até em conversas de mercado, de boteco de amigo, a fala era, não, é muito perigoso. Olha só. O mercado de bets, você tinha 10 que inicialmente atendiam.
E daí ganharam muito dinheiro, porque a gente tava falando das internacionais grandes, entendeu? Só que daí o que acontece? Esse medo, justamente porque ia recair sobre ele a falta de diligência que acontecia em alguns IFX. Então, houve esse conservadorismo por parte do mercado de câmbio que gerou uma concentração. Entendi. Gerou uma concentração que é triste, o que não beneficia ninguém, entendeu? E então é muito importante a gente comentar isso, que ainda há oportunidade nesse mercado, mas os alertas, eles foram dados. Até quem se sentia preocupado com o que o regulador achava, eu até falo, olha, pega o mapa, essa reunião, e usa ela como mapa, essa apresentação. Porque o Decon colocou lá 3 páginas de inconsistências que ele estava verificando no monitoramento dele. Tá. Que era esse, então ele fala depois, até essa questão que agora está muito gritante, inclusive de utilização de coworking para instituição regulada, era uma das discussões lá, porque eles falavam, olha, a gente viu que, vocês não perceberam, IFX em endereço terreno baldio? Ah, entendi. Então, tinham também uma fragilidade no monitoramento de quem atendia. Então, não dá para dar a pedrada no regulador sem entender contexto. Mas quem fez seguro, tá ótimo, tá feliz, entendeu? Então, enfim, eu sou um defensor da modalidade nisso, tanto pela oportunidade que há, e eu acho que é também a ausência das bets no mercado do IFX diminuiu muito, né? O movimento caiu. Porém, ele vai abrir horizontes para quem montou uma estrutura de IFX. O mercado não morreu para ele, tem muita oportunidade. Tem muito câmbio ainda que pode ser intermediado, centralizado, consolidado para ser enviado para o exterior. E daí a gente pode explorar muitos outros mercados. Então, acho que é uma ótima oportunidade. Concordo. E falando, então, nesse mercado de, né, oportunidades, como que você enxerga, né? Que tipo de oportunidades, tirando as bets, etc., você enxerga nesse mercado de FX? Se não tiver aí uma alteração super, enfim, estruturante, né? Que a gente está falando na consulta pública. Aliás, é importante também a gente falar, Luiz, que houveram também alguns benefícios do mercado. Tá. Um deles, que eles estão trazendo de sugestão na Consulta Pública 124, é o da possibilidade de investimentos no exterior. A gente viu ali nos últimos 3 anos um avanço do investimento do exterior fortíssimo, né? Então, acho que o momento geopolítico do mundo fez todo mundo querer ter parte do seu patrimônio dolarizado. E imagina que havia uma dificuldade dessas operações elas serem individualizadas. Então, é uma facilidade enorme, né? Então, isso é uma parte muito legal. Então, você vê, você está abrindo um outro mercado. E que a gente fala de empresas que estão quase lá no unicórnio, a Nomad, a Evny, a gente vê empresas que focaram todo o seu modelo de negócio no investimento no exterior. E para elas que já estão vai ser um ganho e vai abrir oportunidade para muitas outras. Porque agora você não faz mais as operações de forma individualizada, você pode fazê-las também dessa forma consolidada com o intermediário. Então a riqueza da possibilidade é enorme. Você tem games. Os games, poxa, e a geração... Esse mercado é muito gigantesco. Os meus filhos não chegaram na idade de jogar, mas se deixar, até o joguinho do celular já é para comprar. E onde vai comprar? Exato. É no exterior, elas não estão aqui, essas empresas. Exato. Então você tem o mercado de games, você tem o mercado de saúde, porque tem um mercado... Eu atendi um mercado que ele é gigante e ele ainda não está nacionalizado, que é o de medicina à base de canabidiol. Olha lá. E você já tem empresas que fazem, inclusive, sabia que tem IFX só para atender o mercado de medicamento à base de canabidiol? Nossa! É super interessante. Vai especializando. Vai especializando, porque, e ó, pra você ver, é uma empresa médica que atendia pessoas que precisavam. O próprio médico viu uma baita oportunidade. Porque ele precisava, daí ele vai falar, pessoal, só que o seu remédio é esse que só tem lá fora. Ah, vai fazer uma importação de medicamentos. Não, que isso? Daí o que ele faz? Ele mesmo falou, não, então a gente junta aqui, eu faço já a compra lá. Então, ele facilita o pagamento. Facilita o pagamento, fica lindo o negócio. Então você vê que dá para explorar muitos outros mercados, tem essa abertura regulatória já mais clara, olha, investimento vai poder fazer.
Aí depois eu tenho uma observação aqui de, né? Eu escrevi um ali que são as problemáticas também, né? E uma delas é essa abertura de investimento, talvez depois a gente comente, mas você tem muito mercado, o próprio e-commerce internacional. E daí é importante dizer que todo mundo quer morder esse câmbio. Que agora a gente viu, inclusive, os marketplaces internacionais pedindo autorização de IP. Olha que interessante. E daí o que ele vai fazer agora? Ele autorizado, ele mesmo vai fazer o câmbio e ele vai monetizar agora mais um pouco a sua compra. Então, assim, a oportunidade, Luiz, é gigante. E então, assim, tem muito para se explorar, outros streamings. A gente pode fazer uma transição, inclusive, do SaaS. As startups e as grandes empresas hoje... sei lá, uns 60% dos softwares que a gente usa, desde os de comunicação, Slack, os outros, Lovable, eles são no exterior. Sim, E às vezes hoje a empresa vai lá e fecha um câmbio, daqui a pouco ela vai poder... Aliás, já existe também FX centralizado em SaaS, tá? Tem. Nossa, aí tá vendo? Centralizado. Mas então acaba tendo uma solução, se for ramificando, né, por business, por tipo de negócio, fica mais fácil a gente conseguir entender a origem, porque o FX vai virar, já é talvez um especialista, como o médico que você comentou, né, a indústria da medicina, e aí vai nichando. Então, bom, sei lá, não sei qual vai ser a solução aí do Banco Central, mas eu acho que tem saídas, então, pelo que você tá falando. Tem. Interessante ver isso. Mas aí você coloca, se ele precisar ser regulado, será que esse médico, ele seria... Não vai ser. Ele vai fechar. Banco Central, né? Se tem um setor ali muito específico, ele talvez não queira essa regulação. A dúvida é como é que o Banco Central vai ter que pedir um monte de autorizações novas vão entrar. Isso. A supervisão vai ficar mais complexa. Muito mais. Talvez tenham outros custo regulatório. Não sei, uma certificação, tipo Sim. ISO, né? Exato. É um caminho, né? A própria Abracan, Associação Brasileira de Câmbio, ela tem ali o selo de conformidade, que vai desde o S1 ali do banco, né? A gente vai falando aqui, ainda bem que a audiência é qualificada, né? Senão ia ficar muitos adendos. Mas ela tem o selo, inclusive, para instituição de pagamento, visando a atividade do IFX. Sim. E o que ela vê é governança, estrutura de prevenção à lavagem de dinheiro, o que ela vê é justamente isso. Então, é um caminho, inclusive. E eu sou defensor, Luiz, que inclusive isso aconteça. Já houve a robustez, e que é interessante, a que veio na consulta pública 108. Se aquilo se tornar uma norma, o que você pode fazer é não regulado. Você só pode operar no IFX via BAS. Sim. E com a robustez do BAS, para mim, a porta está fechada. Sim. Uma instituição autorizada a operar no mercado de câmbio, muito consciente desse modelo, e a pessoa seguindo as regras do BAS aqui, o autorizado, poxa, para mim a conta tá fechada. Exato. Tanto que a minha sugestão é justamente essa, e o Banco Central abriu isso, apesar de na minuta haver um não ao não regulado, ele tem duas perguntas ali de subsídios, uma sobre gift card e a outra a respeito de a utilização de BAS seria um caminho? O que vocês acham? O que vocês acham? E aí eu acho que a gente fecha a porteira. Como falei, não é ilegítima a preocupação dele, mas ele mesmo já deu a solução. Se essa norma entrar na sequência da 108, você tem um mercado seguro, a meu ver. Porque daí teriam as checagens, teriam todas as questões que o Banco Central colocou, né, de ter, sei lá, um morto, teria em alguma etapa ali do processo. Eu acho que é muito similar a correspondente bancário mesmo, né? Então, talvez pegar o contrato bilateral, validar o tipo de contrato. É aquela discussão também de interoperabilidade, que até hoje ninguém viu o contrato de interoperabilidade. Então, mas vai nessa linha, né, de... Mas eu acho que esse é um ponto importante, até teve essa discussão na 108, sobre então qual que seria a diferença se a gente traz o FX como um tomador de serviço de BAS, qual seria a diferença dele para um correspondente cambial? Se vocês chegaram a debater isso, e o que vocês estão enxergando disso? Porque foi algo debatido, né, para a parte de crédito, principalmente na 108, que a gente ainda não estava nessa parte, né, não tinha ainda consulta 124, né? Essa pergunta foi, acho que, a grande discussão ali, principalmente dentro do ente de câmbio. E a gente precisa fazer um disclaimer que também a própria regulação do correspondente bancário que traz a cambial junto ali,
ela tá defasada. Muito defasando. E olha que foi Das reformulada, né? realidades. Ela foi reformulada, né? Acho que ela data a vigente, acho que de 2021, mais ou menos, 2020. E, inclusive, eu fiz essa pergunta, porque também tem outra questão, né? A gente viu correspondentes cambiais gigantes, maiores que bancos. Eu gosto de contar a história até da casa que eu vim. A Remessa Online não tem licença nenhuma. É maior do que 90% das corretoras de câmbio. Ela é um correspondente cambial. A Evni, até ser tomada pelo Itaú e comprar uma corretora, ela ficou gigante no Brasil como a Nômade. É um correspondente cambial, é tudo que ela é no Brasil. Porque daí ela consolida todos os serviços, registros ali. É bom para a instituição autorizada, porque então ela tem alguém captando. Mas a norma foi escrita pensando no correspondente, o mesmo do correspondente bancário, nas figuras aonde uma instituição não conseguia abrir, na capilaridade era a palavra-chave. Só que agora todo mundo é online, todo mundo é digital. Inclusive, eu fiz essa questão naquelas conversas de corredor que a gente tem com os servidores ali, né, do Banco Central, e ótimo que vocês nos atendem, né? E ele falou, olha, não tá nas pautas, mas já são conversas nossas de que essa norma não faz sentido, que a capilaridade era outra, o objetivo era outro. Então, realmente, essa norma não atende tudo. E daí, se a gente joga, e daí o negócio era esse. Também não faria sentido defender que fosse tratado na correspondência cambial, porque ela não atende. Que tem limitações, Ela né? tem limitações, e daí, via norma, você também estaria pobre pro regulador o tanto que você estaria próximo. Então, o caminho melhor era concentrar no BAS, imaginando que não houve, por enquanto, publicamente, uma conversa de que vamos alterar a norma de correspondência bancária. Então, respondendo você, o negócio era, vamos sim colocar tudo e concentrar tudo nos contratos de BAS, que é uma coisa mais moderna, e seria, inclusive, uma substituição, talvez, de modelo. Entendi. Então, essa a linha de defesa que você está vendo aí no mercado No mercado. seria, então, não ser regulado, Exato. seria o meio termo, né? Via então, o BAS. E entrar via BAS, e aí estaria seguro, e também não conseguiria ter uma Manter sem a inovação, norma. né? Exato. Então, Interessante. tomara que a nova regra de base já traga isso junto e já Estamos torcendo. já gere segurança jurídica para esse mercado também. E aí, Evandro, você comentou sobre o outro lado, né? Então, tem as questões boas, né, que a gente tá falando aqui, mas também tem alguns tipos de risco, talvez, que tem dentro desse contexto. Conta pra gente um pouquinho da sua visão com relação a esses riscos que a operação hoje, como tá, né, a foto de hoje teria, ou também no futuro, mesmo com a alteração, como a gente tá sonhando aqui. Não, é interessante que tem bastante risco, sabe? Eu fiz aqui a minha crítica às poucas instituições autorizadas a operar no mercado de câmbio que atendem, mas acho que é importante. A gente teve pelo menos 2 episódios iniciou com processo administrativo sancionador, mas na sequência se tornaram termos de compromisso. Pelo menos os últimos 2 do mercado de câmbio visaram operações de FX. Então, quem, né, tem medo. Quem já levou alguma coisa tem medo. Então, também não é um absurdo. Por quê? Tem vários problemas que podem ter. Então, até inclusive esse custo. Pensa que a gente está falando de olhar uma lista de Spotify. Imagina quantos milhares de assinantes tem no Brasil e daí fazer essa verificação de um screening de compliance. Não é barato. A gente está falando de alguns centavos por verificação de CPF. Sim. Que nível de verificação a gente faz? E daí as empresas que oferecem tecnologia para isso é modular. Então, você só quer ver se o CPF está regular? Você quer ver se está vivo ou morto? Já são mais 0,01 centavo. Você quer ver se ele é beneficiário de Bolsa Família, que é aquela questão que chegou nas bets? Você quer ver se ele é menor de idade, porque ele está comprando o jogo? Você quer ver... Então, é complexo, é caro para você fazer de maneira segura. Tem também, e agora é interessante que o Banco Central colocou na minuta da 124, a instituição autorizada a operar no mercado de câmbio, que quiser atuar como prestador IFX, deve fazer formalmente, ela pode, mas ela avisa. E era uma das coisas que eu conversava muito com a turma. Se você está mudando a sua matriz de risco.
Então, não é simplesmente eu chegar e tomar uma decisão de negócios. Olha, o IFX está dando muito dinheiro, a partir de agora vamos começar a atender e fechar câmbio nessa natureza, né? Uma fala muito do mercado. Não, você tem que alterar sua matriz de risco, você tem que alterar as suas práticas e os seus manuais internos de prevenção à lavagem de dinheiro, de monitoramento, é um outro tipo de monitoramento, né? Inclusive, eu quando atendi o mercado, eu dizia que eu falei, gente, vocês já viram que a gente está montando aqui, inclusive, uma nova modalidade de empresa a gente pode, inclusive, falar de crédito. Porque a gente recebia dezenas de milhares de CPFs que uma vez eu falei numa instituição, falei, gente, a gente não soma, não? É a hora que a gente foi somar e ia ver que tinha beneficiário, que no ano, olha lá o risco, ele tinha operado R$1 milhão. Nossa. Puxa a capacidade financeira dele, ele ganha um salário mínimo. Uau! Então veja que não é só fazer o screening básico, muda o monitoramento. Então, há toda uma mentalidade que a instituição também precisa. Outra é entender o mercado. Tem algumas que atuam no Brasil na modalidade de... Né, que é o IFX no mundo, a gente chama do PSP, né? O prestador de serviço de pagamento. E às vezes ele já tem uma entidade muito forte lá fora. Daí, e o Bacen falou, olha, toma cuidado com isso. Porque daí o que acontece? A gente usou aqui o nome, vou usar aqui o Ebanks. E não sei se é o caso dele, tá? Tô usando... Ele tem o Ebanks Limited... E ele paga o Limited. Mas não era pro Spotify? Então, pro ente de câmbio também... Calma aí, você não estava pagando o Spotify? Porque uma das coisas que ele pedia era... Eu quero ver o seu contrato com o Merchant. Sim. Por que você não está pagando o Merchant? Eu quero que você pague o Merchant. Não, é porque eu tenho uma instituição. Daí, inclusive, entrou uma outra modalidade para baratear isso, que era... O PSP lá fora abriu uma conta de não residente no país para atuar direto. E ele recebia os reais aqui. Opa, pode isso? Como assim? Cadê a transação internacional? Então, e é super interessante. Então, precisa mesmo olhar algumas questões de modelo. Outra preocupação também que o mercado precisa, né? A gente tem um termo no mercado de câmbio que é muito caro, que é a compensação privada de créditos. Perfeito. A compensação privada de créditos, inclusive, eu acho que agora não sai mais, mas estava na agenda do Gilneu para 25 a consulta pública sobre compensação privada de crédito. Que a gente está no meio de um caminho que é o do tá autorizado, mas não está regulamentado. Você pega a Lei 14.286, ela trouxe, né? Olha, tá autorizada a compensação privada de crédito mediante regulamentação do Banco Central. Até agora, o Banco Central só regulamentou a referente a capitais internacionais, que é, então, ou empréstimo direto ou investimento direto. Você não tem mais essa preocupação, você não precisa mais fazer as simultâneas simbólicas de câmbio, você faz isso via prestação nos sistemas de informação do Banco Central. Só que a 277 manteve para os IFX. Lá tá vedado. Ele é um cara que não pode. Para ele tá proibido. Na minuta da norma, continua. Lá em outubro, deve estar fazendo um ano, outubro de 24, o DESIG, que é a área que faz o monitoramento das transações, chamou um monte de instituição autorizada a operar no mercado de câmbio. Daí todo mundo vai para suas associações. Então, na Abracana, a Febraban virou um desespero, porque todo mundo recebeu no mesmo dia avisos falando, olha, os registros não estão em conformidade. Então, tem essa preocupação de fazer certo. O que é a compensação? Até dando um pouco de contexto, né? Se eu recebi 1 milhão e eu tenho só 900 mil para receber, então eu não faço esse câmbio, eu simplesmente pego aqui o net, né? E eu uso esse saldo. Só que não pode. Isso que seria a compensação privada de crédito. Isso precisa passar pelo mercado de câmbio. E daí o que o mercado de câmbio faz? Pelo menos um registro. Não é obrigado a transacionar os valores, mas precisam ser registradas. As ACANs, que é o documento que mostra cada CPF, precisa estar ali na instituição autorizada a operar no mercado de câmbio. Olha, cadê esse 1 milhão de CPFs? Ele faz um registro simultâneo, um de 1 milhão e uma entrada de 900. Ele só remete ao exterior o NET, mas esse registro precisa acontecer. Entendi. Então são várias. Veja aqui, se ele tem um back-office que não conhece
essa estrutura, ele não consegue atender. Então, tem várias complexidades. Outra que é aquela do mercado de investimentos. Um mercado que está crescendo no Brasil é o mercado... E essa discussão, acho que ela é super séria. Esses dias eu li um artigo, inclusive, do João, ex-presidente da CVM, inclusive defendendo a modalidade, que é uma modalidade muito... que existe no mundo, que é o Forex. Que é um investimento em pares de moeda. Só que a CVM, ela faz vários alertas contra o Forex, porque as empresas estrangeiras não podem fazer a oferta de investimento a clientes brasileiros. Aí a empresa de Forex, ela queria atuar como? Via o IFX. Até então, você não podia fazer investimento no IFX. Como que ela faz? E daí, a CVM emitiu alguns stop orders. Então, Lois, eu tô falando tudo isso para mostrar, olha a complexidade também que o agente de câmbio, ou até a própria operação de IFX, ela pode. Chega uma gigante lá de Forex e fala, você é IFX, aí você não pode receber para mim. Se ela não conhece a norma cambial, se ela não conhece essas outras do mercado que ela quer atender, aí ela vai ter sérios problemas. O próprio caso que eu comentei aqui do medicinal. Tem que ter uma autorização específica da Anvisa para importar esse medicamento. Se qualquer IFX simplesmente fala, vou atender canabidiol, ele vai ter problema. Por isso que é interessante ter um menor especializado no mercado. Então, assim, é um mercado que demanda especialidade, entendeu? Não é simplesmente vou coletar pagamentos. Eu fico até assim, acho um absurdo quando eu ouço simplificar tanto. Não, meu amigo, não é simplificar. Ele vai facilitar, mas para ele facilitar para você, é muito complexo. Sim, porque é multi, né, business, né, pode ter tudo que você comentou aqui, a possibilidade tanto de mercado, né, de negócio que pode acontecer a partir do FX, mas ao mesmo tempo o FX acaba tendo um papel mais comercial dentro desse contexto, então o que a gente está falando aqui é se estruture para ser um FX, porque senão você pode ter problema, porque você não está vendo, né, um regulador aí, por exemplo, a Anvisa ou outro mercado que possa surgir, que você precisa também olhar. O BETS aí um dos mais complexos, enfim. Então, é isso. Pode nascer um FX pequeno, mas tem que ter um olhar também de, tá bom, se você vai ser especializado, então, no mercado de medicamentos, então procure saber as regulações vinculadas ao mercado de medicamentos. Assim como marketplaces hoje também, né? Também para vender, sei lá, um produto regulado, precisa ter também conhecimento. Bom, mas é promissor ao mesmo tempo. Então, promissor, exato. Como qualquer business tem riscos, mas tem também os remédios desses riscos, né? Até porque, como eu falo, é compensador. Porque a gente tá falando em atender as massas, é volume. Sim. Então, no volume você vai ganhar, no final das contas. Né? Leiam os materiais do Evandro, você vai estar seguro em tudo que você precisa saber sobre FX e quais os próximos passos e enfim, cuidados que você precisa ter. E aí, a gente não falou muito aqui você falou do Acan, né? Acan 220, se não me engano. Isso aí. Tem mais algum? Você falou os Acans. Eu até fiquei, tem mais que um? É que existem outros para outras modalidades. Tá bom. E agora, com a consulta pública 124, a gente ganha um novo, interessante, né? Que agora o Banco Central está cercando a cadeia. Tá. Então, isso é de responsabilidade do IFX, mas ele, como não é regulado, ele nunca vai pedir, ele pede via instituição autorizada a operar no mercado de câmbio. Tá. Agora ele está criando um novo, que é o 230, para a entidade que recebe os reais. Tá. Esse é um outro detalhe. Então, agora você veja que ele vai cercando e cruzando informações. Então, existem outros, né? E essa modalidade, ela hoje não é solicitada pelo Banco Central com regularidade. A 277, resolução BCB 277, só diz que, quando solicitado, a instituição autorizada a operar no mercado de câmbio tem 2 dias para entregar. Tem 48 horas ali para fazer a entrega. Mas hoje ela é assim avulsa, né? Então, numa possível ação de monitoramento e fiscalização, vai ser solicitado. Fora isso,
ela não precisa entregar, mas ela precisa tomar, porque é a forma dela saber, é o documento, né? Então, hoje, inclusive, a documentação de câmbio, seja ela a CAN, seja ela o contrato do merchant que pode pedir ou não, ele vai ser um documento que é interessante. O Banco Central diz à instituição autorizada a operar no mercado de câmbio, você tem o poder de solicitar ou dispensar. Porém, o que você solicitar, guarda por 10 anos. Antes eram 5, agora guarda por 10, né? Então, eu vou querer ver isso uma hora e eu estiquei, inclusive, o meu prazo de fiscalização, né? A gente sabe como tá lá, de pessoas, de tudo. Então, olha, eu vou chegar. Então, eu brinco, né? Brinca nesse parquinho, mas a conta vai chegar e agora ela pode chegar até 10 anos. Interessante. Muito bom. Você acha que da consulta pública, a maior parte, você acredita que saia mesmo no normativo? Eu acredito que sim. O que tá lá já é bem um mercado estudado, né? Porque é isso que a gente tem sentido nas consultas públicas, né? É um Banco Central que estuda, entende o mercado, conversa e já propõe algo muito semelhante ao que deve sair. Ah, né? perfeito. Eu gosto de fazer esse comentário, que inclusive eu aprendo muito e pergunto muito sobre IFX. A primeira facilitadora de pagamento que eu atendi em 2017. E nisso já existia ali o Ebanks e inclusive o Giba, acho que vocês conhecem. O Giba é um querido. E eu falo que ele é um dos pais do IFX. E uma vez eu vi, porque foi montando como não regulado, eles tinham as portas abertas do Banco Central. Tanto que o Giba hoje é amigo do Otávio Damaso, que era o diretor de regulação à época, de tanto que foi recebido lá. Porque o Banco Central tem essa porta aberta de entender o mercado. Não tô te fiscalizando, não. Eu vim manter uma conversa, eu quero entender. Né? E então foi construído. O que tem hoje foi construído assim e dá para ver, né? Eles estão propondo algumas mudanças, que é o usuário iniciador no documento ACAN lá 230. Olha que interessante. Ele entendeu que tem essa figura que é o iniciador. Então, ele tá dando nome a essa pessoa que é o usuário do Spotify, o comprador da Shein, da Shopee. Olha que interessante. Então, ela tá muito bem construída. Então, não é aquela coisa de, olha, precisamos explicar o mercado para um regulador. Não, são mais defesas de interesses de minúcias. Mas não é um absurdo de alguém que não conhece o mercado. Ela veio muito bem construída. Isso é importante dizer. E a gente não comentou um pouco sobre a exigência de conta de depósito exclusiva. Qual que é o seu pensamento com relação a essa exigência? Quando a gente fala exigência, já fica... Lá vem, exigência. Mas conta de depósito exclusiva, interessante, né? Olha, acho que se a gente não tivesse falado disso, o episódio estava incompleto. Ia ser um pecado, porque esse é outro ponto sensível, né? A conta de pagamento e a conta de pagamento, ela é hoje a modalidade que conhecida, o mercado. Exato. E a gente vai para um caminho, acho que se eu tivesse uma crítica, até, olha para você ver, né? Eu esqueci disso. Acho que até mais contundente do que o não autorizado é sobre a conta de depósito, porque a gente vai na contramão de tudo que o próprio regulador vem fazendo todos esses anos, de que é a não concentração bancária. Exato. Né? E daí tem um outro problema maior que... Lembra que eu comentei que as 34, só 39 instituições autorizadas a operar no mercado de câmbio querem atender esse mercado. Então tem bancos que já têm o seu preconceito. Então, o que acontece? Eles também não querem. Então, vai ser uma concentração ainda maior. Não é só falando aqui uma defesa antibanco. Jamais. É uma concentração de poucos bancos que querem. Gera uma fatia do mercado que eles não queriam, né? E aí abriu oportunidade para outros. Exatamente. Não, e esses bancos, eu acho que de câmbio, eles são aqueles bancões, às vezes até banco internacional, né? Que nem é banco local e tal. Então, assim, conta
de depósito, esses Pra bancos usar nem para um querem. IFX, É. entendeu? Então, assim, eu acho que a defesa da conta de pagamentos, ela é muito importante. É. Até porque o Que ela é mais direcionada Ela é também. direcionada. Ela tem mais funcionalidades, mais próximo do mercado de Tecnologia. FX do que Não. uma conta de depósito hoje. Mas você tem alguma, assim, por que o Banco Central pensou em conta de depósito? Porque a gente, assim, eu nem, pra quem não sabe, tem 1 milhão de tipos de conta, né? Tem conta de depósito, conta poupança, conta de pagamento, conta não sei o quê. O que a gente tem no dia a dia é a conta Sim. de depósito, em banco. Mas quem não sabe que é cliente de uma fintech, você tem uma conta de pagamento, que são outras questões, né? É até mais seguro ter uma conta de pagamento, sei lá. Não sei, né? Eu polemizei agora. Seu dinheiro vai estar segregado, tem essa parte de segurança, dorme no Tá Banco seguro. Central. Eu tô defendendo As contas de pagamento. E que os bancos também podem ter contas de pagamento, Exato. então ela é para todo mundo. É bem não melhor, é só pra... bem mais prático, Sim. bem melhor. Mas por que você acha que o Banco Central, quando pensou, né, essas discussões todas com relação a esse mercado, por que ele pensou em conta de depósito? Será que vem por essa questão mais câmbio banco? Será que é isso? Aí é imaginação 100%. hipóteses, não ouvi, né? hipóteses mil, assim. Especulação. Eu acho que é a questão da segurança cibernética. Porque o tá. mercado de FX, ele concentrou alguns milhares de dólares, ou seja, então você pensa, né? São os reais vezes 5, ele concentrou alguns milhares de dólares nele. Imagina se uma IFX daí sofre na conta de pagamento uma... Porque veja que não é só o problema aqui no Brasil de você ter e sumir o dinheiro e alguém tem um passivo com o exterior. Tem um passivo com o merchant. Então, eu imagino que é mais nessa questão da segurança cibernética, imaginando que quem já estaria pronto no D0, sem grandes adaptações para isso, eram os bancos, então, nas suas contas ali de depósito. Então, eu acredito que seja nesse sentido, tá? Dos volumes movimentados, sendo que eles estão em dólar e que eles... eu não posso atrasar. Tem um merchant lá, o Spotify tá esperando o dinheiro dos brasileiros. Sim. E como que agora assumiu? E daí, um problema interno, ele acaba se tornando um problema internacional quando ele envolve câmbio. Porque daí já é o Spotify não recebendo do Brasil 20 milhões de dólares porque sumiu 2 dias na conta de uma fintech. Então, eu imagino que seja isso. Tá. E eu acho que, pra fechar, assim, a última pergunta com relação a esse assunto, eu acho que também a gente não pode deixar de falar de Pix e Open Finance, né? Como que você enxerga o cruzamento de FX com esses 2 grandes temas aí? Um, sucesso, né, do Banco Central Pix, e o outro, Open Finance, que também tá mais estrutural e tal, talvez tenha mais oportunidades no Open Finance. Qual a sua visão? Aí a gente fez A pergunta mais longa, hein? Agora vai ser Agora, pronto. Não, prometo que não vou demais. Já falei muito. Inclusive, a gente fez um webinar, o Melfi e o Tassim. Por quê que a gente 3 fez mosqueteiros, isso? Os 3 a gente tem que- mosqueteiros lá, a gente fez um lá num canal lá, a gente parou e foi uma conversa de amigos mesmo. Sim. Que era essa de eu perguntando. Eu vejo o Open Finance como uma oportunidade gigante. E daí eu fico lendo os relatórios e falando, tem câmbio. E daí a gente foi assustador, que daí o Melfi e o Tassim foram me explicando, Evandro, a do câmbio, ela não vai em API individualizada. Na realidade, a pessoa deu o compartilhamento dela e pegou porque pegaram. Foi sem querer. Não foi sem querer, não estão usando. E no mercado de câmbio, eu já fui falar com pessoas e falar assim, olha, você está usando no seu banco? Para que eu quero os dados de câmbio? Você entendeu? E daí eu falo, gente, hoje é uma truncada assim. Você vai, né, pegar um cliente de uma outra instituição, você pergunta, quanto que você paga? Você fala que você paga 10 e fala, então tá, eu vou te fazer 9. Só que, na verdade, eu não pagava 10, eu pagava 15. Você podia ter me ofertado 10. Sim. A única forma de você ter é no compartilhamento de dados. E daí é justo para os 2 lados. Eu vou melhorar para você e eu também vou ganhar um pouco mais. Só que hoje não estão sendo usadas de forma, pelo menos o que a gente viu dos dados públicos ali, a interpretação que a gente fez nesse bate-papo de amigos, que foi eu questionando eles. Me ajuda, né? Tem uma sumidade aí no mercado de câmbio, né? O José Carlos Passaretti ali, mais de 40 anos de mercado. E ele, poxa, ali, ele viu, conhece muito as estruturas, ele é diretor de
instituição de pagamento hoje, ele fala, poxa vida, ele fica, eu falo que a gente é as duas vozes que clamam no deserto ali, dizendo, pessoal, vamos pro Open Finance. E nem eu, nem ele tá hoje em banco pra brigar dentro, né? Eu acredito que vai haver um despertamento, só não é maduro ainda, tá? E daí as soluções, inclusive uma das mais interessantes, agora falando sobre o Pix, do IFX, e que já tem algumas IFX explorando não existe o Pix internacional por infraestrutura entre bancos centrais, não existe. Existem alguns projetos ali do BIS, então existe um projeto já testado de interoperabilidade com o sistema da Índia, com outro que eu não me lembro o país contraparte, mas já existe. É um projeto super interessante, então, e bem avançado, tá? Só que o que existe? Você pode usar, e daí eu gosto dessa palavra, a orquestração de pagamento que o IFX pode fazer e utilizar-se dela. Hoje você vai no Paraguai, você paga com Pix. Hoje você vai na Argentina, você faz Pix. Até em Portugal. Em Portugal eu não sabia, que demais. Eu até fiquei pensando, como é que deve ser Pix, essa liquidação? Exato. Como que é? Como que eu tô fazendo um Pix aqui? É o IFX. Então, assim, já tem alguma exploração e ela pode ser o grande modelo de start depois. Então, pode estar para nascer aí um próximo unicórnio que vai fazer essa orquestração do melhor jeito, e daí aquilo da tecnologia que vai ligar a liquidação de câmbio, ele coletou lá e já fez esse câmbio, fez um hedge, que daí é importante a variação, então já fez um hedge tudo e a pessoa já recebeu. Agora já está entrando na orquestração as stablecoins. Então, assim, tem um caminho para se criar essa inovação e aproveitar o Pix, que não é à toa que ele é um queridinho nosso como país. Né? Não é à toa que, né, até a brincadeira política ali, o conhecimento disso, pra você ver que o que o Departamento de Estado americano quer fazer é conhecer, é curiosidade. Cara, o que vocês construíram? Porque a gente não construiu isso aqui ainda. E a grande preocupação é a segurança. E o Pix é seguro, que a gente viu, não tem nada a ver com a estrutura do Pix. Exato. Isso é importante dizer. E então eu acho, Luiz, que tanto o Open Finance quanto o Pix, eles são inclusive duas portas de oportunidade que ainda tem no IFX. Que ainda podem ser. Né? Que é pouco explorada hoje e que é uma baita de uma oportunidade. Atenção, pessoal. Boas oportunidades. Negócios no Pix na mesa. Exato. E se você pudesse deixar uma mensagem, assim, sobre esse assunto, enfim, para o mercado, qual seria essa mensagem com relação a FX, câmbio, o que você quiser? Não, eu acho muito legal que os spreads, né, que é o que a gente ganha no câmbio, tá cada vez mais difícil, a concorrência cada vez mais acirrada. O valorzinho piquititinho. O valor é piquititinho. Eu brinco que eu falo assim, quando eu vejo alguém falar que é mais barato, eu falo assim, meu amigo, você tá doando o serviço? Porque é mais barato do que o que hoje, né? Mas então, a oportunidade que eu enxergo é o ganho em volume. E o ganho em volume tá nas estruturas do IFX, onde você consolida e intermedia. Então, que a gente possa olhar novas oportunidades. O mercado brasileiro, ele é um dos mercados mais atrativos do mundo justamente por causa da sua população. E é uma população não educada financeiramente, que então ela tem que abstrair mesmo o câmbio dela, né? Eu falo que o meu sonho é que o câmbio seja pagamento. E que a gente fale como se fosse pagamento. E essa abstração, ela vai ter que ela vai acontecer no meio, ela vai acontecer por tecnologia, ela não vai acontecer por regulação, não tem. Faz sentido o jeito que o câmbio é para o Brasil, para o seu cenário. Então, quem vai abstrair isso? Quem conseguir pegar isso e aproveitar essas oportunidades. Então, para quem quer ser um IFX, tem oportunidade. Para quem é um IFX e perdeu o movimento de bet, achou que ia morrer, meu amigo... Tem um mundo gigante, tem oportunidades enormes, inclusive essa do Pix. A gente tá falando de comércio. Olha que legal, a gente tá voltando a falar de comércios físicos internacionais. Você pega os números, os dados de turismo, você abstrai eles. É só você olhar ali os dados que hoje que o brasileiro gasta no cartão, e você pode colocar ali as dificuldades de cartão, leva ele pro Pix. Porque aí, ó, tem o Pix parcelado daqui a pouco. Você entendeu? Não sei o que. Aí o Spotify vai usar o Pix, vai usar o Pix, não precisa mais.
mais. Então, é uma acabando novidade. Ó, a gente tá fazendo, acho que montamos uma startup aqui, ó. Vamos fechar, Esse assinado. episódio, term sheet aqui, Nasce tudo, o próximo ó. unicórnio. Opa! Muito- Porque acho que é isso. Então, tem muita oportunidade. Para a instituição autorizada a operar no mercado de câmbio, é aquela... O medo é compreensível, mas não é um absurdo você fazer adaptações na sua matriz de risco, você montar boas estruturas. Eu sei que elas são custosas, mas estudando o modelo, não é nada que em 2 meses você não coloque de pé uma operação pronta, segura, de acordo com as normas, para você atender esse mercado. Sim, Entendeu? E saber que o mundo é maior do que o Brasil. Porque também, às vezes, no câmbio, você fica esperando empresa brasileira que fecha câmbio. E o FX está na genialidade de gente que buscou cliente internacional que atende brasileiro. Tanto que os IFX que explodiram é quem foi para fora, captar cliente. Tá, entendi. Então, acho que E tá explorar o mercado e brasileiro. explorar o mercado brasileiro. Daí é interessante que daí você começa a ver que tem mercado que nem você sabia que existia aqui. Porque a internet abriu a porta e o cara tá consumindo alguma coisa lá de fora. Sim. E isso tá no IFX. Então, tem oportunidade para todo mundo. A consulta pública 124 é muito importante porque você pode ter grandes oportunidades na mesa, novos unicórnios podem nascer com isso e tem aí tem caminhos muito bacanas. Ai, bom. muito bom. Ai, eu não me aguento. Só uma última pergunta, porque eu não me aguento. É tão gostoso conversar com o Evandro desse assunto que vai gerando mais dúvidas ainda. Mas tem algum país que a regulação não sei, né? Daí, se você tem também essa informação, que tenha uma referência pra gente, assim, país X, sei lá, Europa, que a gente copia muito, né? Sim. Tem alguma regulação que a gente poderia seguir nesse mercado, né? E que a gente poderia, putz, lá tem referências, vamos seguir na mesma linha, ou Estados Unidos, ou, Sim. sei lá. E daí isso Singapura. aprendi com o meu amigo Giba, de novo ele aqui. Ele me fala muito de UK, que tem é muito avançado em regulamentação para PSP também, né? Então são 2 que eu conheço que ele já me comentou. E o próprio Uruguai, que Olha. inclusive é sede da DLocal, que é uma das maiores hoje aqui no Brasil em atuação. E ela é de lá. E hoje um dos principais mercados, eu já os atendi, um dos seus principais mercados é o brasileiro. Então, assim, é interessantíssimo. Então, acho que eu fico te devendo. Esses são os que eu conheço maravilhoso, melhor. Já trouxe. E o próprio PSP nos Estados Unidos, ele já acontece de forma muito fluida, né? Porque você consegue abrir um PSP, não lá já tem a questão estadual, então essa também conheço. É muito mais fácil você montar, né, as MSBs e você pode atuar no seu estado, atendendo o cliente só do seu estado, mas fazendo pagamentos para o seu estado em toda a região ali nacional e atendendo clientes internacionais. Então, esses são os que eu conheço, posso falar um pouquinho melhor. Maravilhoso. Bom. Ele é muito. Que ele é isso? muito. É o perguntão, Ele curioso. sabe tudo. Ele fala, eu não posso compartilhar tanto porque eu não estudei. Aí sabe mais fala tudo. Trouxe Uruguai, nem pensar em Uruguai. olha Muito só que legal. interessante, Nossa, foi bom. muito bom. Ai, Obrigado. amamos. Nossa, queria mais. Vamos, agora a gente tem a nossa última pergunta, então? É. Quer fazer você? Tá bom, pode Do ser. seu jeitinho? Do meu ou do meu jeitinho? Ai. Não, e gente, eu tava tentando pensar em outras formas de pergunta, outras perguntas pra tirar as esquisitices das pessoas, mas eu não me aguento. Então, Evandro, Toda vez a gente tenta. Como a gente pode perguntar? A gente não consegue. a gente não consegue, porque é muito mais legal saber esquisitices alheias. Você tem alguma esquisitice, alguma coisa Diferente. que você Encosta no pode, verde. que você pode compartilhar com a gente? Você que é né, escuta ativamente. Eu tenho aqui. Gosta, porque estamos Tenho várias, carentes tenho. de coisas diferentes, né? Exato, exato. A gente fica compartilhando os nossos, As a gente nossas- só se expõe, sabe? Exato, a gente tá. Isso porque o que vai no ar, porque o que não vai, meu Deus. Exatamente. Tem essa que depois a pessoa conta quando apaga, né? Nossa senhora, exatamente. Eu tenho uma que eu brinco que, inclusive, eu sou censurado com ela, né? Eu faço as minhas apresentações nas aulas que eu dou, né? Eu faço as minhas apresentações e uma das escolas que eu dou aula pediu assim, tira isso aí, rapaz. O professor vai chegar e falar isso, né? E daí, na minha apresentação, eu coloco lá, eu sou pai de 2 filhos, né? Casado, corintiano, uma coisa que eu gosto de falar sempre sobre mim. Mas a esquisitice, eu não tomo cerveja. Eu não Isso é esquisito, as suporto pessoas cerveja. julgam. Aí eu sou esquisita E eu já também, não experimentei tomo. de todas. Só que daí eu gosto de cachaça.
Entendeu? E daí eu entendi. colocava assim, ó, cachaceiro social. Daí a escola falou assim, você é o professor, rapaz, vai aparecer como cachaceiro. Eu falei assim, O especialista Entendeu? em Então, cachaça, mas- sabe todas. Não acredito. daí eu tive que tirar, daí eu brinco com eles aqui, daí eu deixei na apresentação e coloco a tarja vermelha e falo assim, pessoal, fui censurado aqui na minha apresentação pessoal. É a minha esquisitice, Mas a é bebida esquisito. nacional, né? Oxe, é a Não, mais... é esquisito, porque todo cervejeiro é cachaceiro. Exatamente. Essa é E da- esquisitice. Não, e daí eu gosto daqui pra cá, porque daí eu gosto de vinho. Ah, eu tô nesse- Não. Eu vou do fino pro não fino ali, ó. E não é uma chique, não, viu? Eu gosto. É, imagina, você tá lá no bar, pede um monte de cerveja. Porque é isso, né? Eu convivo com um cachaceiro. É cara, lá, ó. e ele Não, ele toma muita cerveja. E aí chega o momento da cachaça, É né? isso. Mas o seu já vai Assim. direto pra cachaça. Já, É, direto, já já começa- direto. Eu, não... eu pulo a Já cerveja. pula as etapas. Eu morei E no calor é difícil, né? Daí já tá calor, Nossa. a cachaça esquenta. É, exato. Eu morei num prédio que tinha uma pessoa, né, lá, um rapaz que ele era cachacista. E ele trabalhava em outras coisas, mas ele se especializou em entender de cachaça. E ele fazia apresentações no prédio, Olha lá. degustações de cachaça. Olha só. Aliás, um livro. eu gosto desse tipo de cara, mas ele tá sendo problema, tá? Tá ficando muito elitizado, as cachaças estão ficando cara, meu Deus. Mas a culpa é dele, pode pôr que a Não, culpa olha lá, é dele. é Era essa turma aí, Tem ó. uma, não sei se você conhece, tem o Johnny Walk, né? Sim. Que é, enfim, e tem o João Andante. João que é Andante, Você conhece? conhece? Ah, que é. buscando patrocinadores. João Andante, por SOS favor. Passeio João Andante, hein? Nossa. Maravilhoso. A gente traz o regulador Meu aqui falando Deus, de é. A gente pode fazer um de Não dá. café e um de cachaça, pronto. Ah, pronto. Ah, café também eu gosto. Né? Olha como é eclético. Muito, bom. Você Obrigada. quer dividir uma sua, amiga, também? Não, eu pensei São- tantos vindo pra cá, mas agora eu já nem lembro mais. Ixi, A cachaça desestabilizou. Falou quem a gente chamou. Depois, se não for pro ar, já sabe. Porque eu fui cachaceiro. censurado. Exatamente. Né, essa questão de bebida, eu não tenho nenhuma. Eu sou de fases, né? De sazonal, assim. Tem época que eu gosto só de um tipo de cerveja. Por É. exemplo, agora eu só tomo uma que chama Blue Moon. Só essa. E tem que ser com... Eu gosto de coisa que é elaborada, então Tá. é difícil fazer. Você tem que cortar a laranja, colocar a laranja. Olha que bom. Essa você ia gostar. Será? Será? Não sei. Minha irmã, ela não Muito gosta trabalho. de cerveja. Exato. Aí, só que tem um tempo. Aí, daqui a pouco, é outro tipo de bebida. E coitado do Maurício, que tem que ficar indo atrás de bebidas pra me atender. Mas eu não sou muito fã de bebida, não. Eu prefiro água. Água. Legal. Vamos Água. lá. Muito bom. E você, Mari? Não tem... Eu não bebo cerveja também e gosto mais de vinho. Mas cachaça, assim, eu não consigo. também, Não, que é cachaça é um muito pouco- forte. É. Não dá. Mas da caipirinha, que agora em épocas de tá, é. metanol tá mais difícil, mas eu gostava bastante de caipirinha. É. Ah, quem sabe? O Evandro convence a gente que existe cachaças boas. Seguras. Mas eu Ó, fui nessa apresentação, eu vi isso. A gente fez a degustação. Tem cachaças muito boas, você tem que saber Muito. tomar. Não é só Sim, esse negócio de que Apreciar. universitário, entendeu? Coloca na mesa, não é isso. Não entendeu? é um negócio, só virar é, shot. não, é diferente a A parada. gente já tá cheirando o shot agora também. É. Mas um dia, vamos tentar saber. Eu vou perguntar pro chat GPT, por É? que cachaça serve em copinhos pequenos? Ninguém Tão sabe, limitando a né? gente, estão limitando a Ele gente. fez em doses. É porque é mais forte, vai em doses mais Eu vou devagar. perguntar aí, chat Interessante. GPT, por quê? Ai, meu Deus, minha loucura. Vai. Muito bom. Na próxima, então, a gente traz uma cachaçinha, que é a água. Olha. Na próxima, fica aqui do lado. Aqui é água, tá? Ou não. Ninguém tá vendo, Ninguém né? saberá. Muito bom. Obrigada, Evandro, Muito obrigada, de foi ótimo. novo. Amamos. Aprendemos muito hoje. Com certeza. Obrigado. Muito obrigada. E vocês, deem o seu like nesse episódio e aguardem os próximos. Até mais. Tchau, tchau.